não divide o seu trono, dele é a glória. Religião é só parede, ele é a porta. Tudo está com ele, o autor da história. Olha, olha somente pra ele. Não tire os teus olhos dele. E nada nos abalará, nada impedirá. Olha, mantenha os teus olhos nele. Segura forte na mão dele, que seu amor não vai falhar. Da eternidade ele é a porta, sua veste é a glória, seu nome é poderoso. Ninguém atravessa o seu caminho, desbrava o impossível, estrelas cantam em coro. O nome dele é exaltado, está entronizado, o pastor da igreja. E ela não será abalada, olhando só pra ele, não será confundida, não perde a referência. Jesus é a referência. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do canal para assim nos aprofundarmos na palavra de Deus, fazermos o que é certo, obedecer o que Deus nos manda e assim desfrutarmos das bênçãos que Deus tem reservada para nós. Então, já vamos fazer nossa oração para entrarmos no assunto do vídeo de hoje. Deus Todo-Poderoso, Perfeito, Justo e Santo, Deus único, Deus tremendo, obrigado por mais um privilégio de estarmos aqui gravando esse vídeo, Pai, para assim auxiliar muitos irmãos que precisam conhecer as Tuas Sagradas Escrituras, Pai, para que eles saiam do engano, do erro e das heresias que são pregadas. Deus maravilhoso, eu te peço teu auxílio, tua ajuda, tua intercessão, que essa palavra venha a ser guardada em nossos corações para que venhamos a praticá-la e fazer a tua vontade. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach. Amém. Então, meus irmãos, o tema do vídeo de hoje é: a Bíblia foi adulterada. Meus irmãos, o tema de hoje é bastante sério, porque é algo que precisa ser tratado com bastante cuidado, porque muitos vão achar que eu estou falando que a palavra de Deus, ela não é válida, mas não é isso. O que eu quero trazer aqui, meus irmãos, é algumas passagens de tantas várias que foram manipuladas, ou seja, o homem, na sua tradução, fez com que desse outro entendimento. Mas só que nas escrituras originais, a palavra é fiel, justa e verdadeira. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus sim, mas infelizmente as traduções levaram a gente a crer em algo que não está defendido nas Escrituras Sagradas. Então vamos ver no vídeo de hoje. Então já pega a sua Bíblia e vamos nos aprofundar na verdade de Jesus. E já quero trazer aqui duas passagens que foram adulteradas, que nas Escrituras originais não existem, pela Igreja Católica para defender acerca da doutrina da Trindade, que é lá em Mateus 28:19, que fala: "Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", sendo que esse termo Pai, Filho e Espírito Santo não estão nas Escrituras originais. E isso foi confirmado pelo próprio Joseph Ratzinger. Vocês não conhecem pelo nome, mas se eu falar aqui Bento XVI, todo mundo conhece. Ele publicou um livro chamado Introdução ao Cristianismo, em 1968, e nesse livro, nas páginas 82 e 83, ele afirmou que realmente essa passagem foi adulterada e nas escrituras originais é outro termo. E qual é o termo original? Jesus fala o seguinte: "Ide, fazei discípulos de todas as nações e fazei a imersão", ou seja, fazendo o batismo em meu nome, ou seja, no nome de Jesus. E passagens que garantem isso é lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, na passagem do capítulo 2, versículo 38, também lá no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículos 16 ao 20, e também tratando acerca do Espírito Santo, que não é uma pessoa, mas também é um dom de Deus, é o poder de Deus em nós. Então, lá também vai confirmar isso. E outra passagem para tentar
colocar em nós essa doutrina de trindade que não existe é lá em 1 João, capítulo 5, versículo 7, que vai falar assim: são três os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os três são um. Essa passagem também não existe. Tem até algumas Bíblias que chega a retirar essa passagem da Bíblia, porque ela foi introduzida, foi um acréscimo que não existe nas escrituras originais, para tentar defender essa falsa doutrina. Outra passagem que muitos utilizam de forma errada é lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Eles não pegam o versículo 10. Veja só o que eles defendem. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, até aí, eles utilizam essa passagem, mas eles não utilizam o versículo 10, que diz assim: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Porque eles vão dizer que não somos salvos por obras, mas sim apenas pela fé. Só que aí eles se caem num engano, num erro, numa falsa doutrina também. Porque lá em Tiago 2 vai dizer que a fé sem obras ela é morta, então ela é necessária. Porque a fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e daquilo que não se pode ver. Sem falar que nas escrituras originais, fé é tido como a palavra no hebraico emuná. E emuná representa fidelidade. E essa fidelidade é o quê? Você fazer o que você diz. Ou seja, fé não é só acreditar. Fé é a prática também. Então, a fé ela está interligada com as obras. Para você crer que Jesus te salva, você precisa fazer o que ele te pediu. E o que é? Guardar os seus mandamentos, a lei de Deus, a lei do seu Pai. Então, outra passagem bastante clara que eles vão utilizar para dizer que a lei foi abolida, não precisa mais obedecer, assim como os mandamentos, está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 4, que vai dizer: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, essa palavra ela foi traduzida de uma forma errada. Por quê? Porque a palavra fim aqui não significa que a lei acabou, mas sim que a lei aponta para Cristo, que a lei ela tem a finalidade de apontar para Cristo. Então, se a gente crê em Jesus, se a gente é salvo por Cristo, sim, a gente é salvo por Ele, mas a gente vai buscar ser gratos pelo sacrifício dele naquela cruz e obedecer o que ele nos pede, que é a sua lei e os seus mandamentos. Então, quem é salvo por Cristo vai obedecer a lei e os mandamentos de Deus, que nada foram abolidos ou assim para apenas os judeus, como muitos utilizam essa heresia nas igrejas, essa falsa doutrina. Que você não se deixe ser enganado por isso, porque lá em Tiago também, trazendo aqui 2, versículo 10 e 11, vai dizer que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, esse é culpado de toda a lei, de transgredir ela. E então, quando Deus nos dá 10 mandamentos, não é para a gente obedecer apenas a 9 mandamentos, tem que ser os 10. Por quê? Porque obedecer apenas a 9 não está obedecendo a nenhum. Para Deus é assim, ou obedece a todos ou não obedece a nenhum. E só para vocês verem como é real isso que eu estou falando, que a Bíblia ela foi adulterada por meio das traduções, é só você abrir seu livro no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 6, que vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem, e isso lhe pesou no coração. Então, vamos ver lá em Números 23, 19, que fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o que será isso? Contradição da palavra de Deus? Jamais, a palavra de Deus não se contradiz. Então, o erro aqui está na tradução. Eles traduziram e manipularam as traduções para que venhamos a cair nesse engano, para que a gente venha a pensar que a Bíblia está errada. Mas a Bíblia ela não está errada, porque ela é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, os profetas, os apóstolos e tantos outros, que Deus se utilizou para termos ela nas nossas mãos nos dias de hoje, para nos guiar pelo caminho correto. Uma passagem também que foi adulterada está lá no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 34, que diz assim: a hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer:
Deus meu, por que me desamparaste? Só que se você for olhar nas escrituras originais, Eloi, Eloi é no hebraico, só que essa palavra não existe no hebraico. Assim como sabachthani, que está totalmente equivocada esse emprego dessa palavra aqui. Então, qual é o certo? É Eli, Eli, lama azavitani. Essa é a pronúncia correta. Porque logo adiante, as pessoas vão pensar que Jesus está clamando por Elias. Só que não, ele está clamando a Deus. Então, essas são as palavras originais. Então, você chega a pensar que não tem condições deles terem escrevido isso. Só pode ter sido de propósito, para nos levar ao erro, ao engano. Porque Satanás está aí, né, na mente das pessoas, manipulando-as, para que as pessoas não venham a conhecer a verdade. Então isso é mais um plano dele, para tentar nos apartar da palavra verdadeira de Deus. E outra coisa bastante importante também é acerca do nome de Deus. Eles retiraram o tetragrama sagrado. Onde tem escrito o nome Senhor, em maiúsculo, é Iod Rei Vav Rei, o tetragrama sagrado, que é representado pelo YHWH. E isso eles retiraram, para as pessoas também não conhecerem o nome de Deus oficial, verdadeiro, que eu o conheço como Yahweh. Muitos também podem chamar de Yahvé ou Yahweh, mas eu chamo de Yahweh. Yahweh Tsevaot, o Yahweh dos exércitos, o Deus dos exércitos. Só que Yahweh não significa Deus, só para deixar bem claro aqui. Então, isso é algo bastante sério, meus irmãos. Pegar a palavra de Deus, ler um versículo isolado e defender aquilo é muito fácil. E é isso que muitos têm se utilizado nos dias de hoje para tentar defender o pecado, defender heresias, defender a sua própria vontade e desejo, mas não defender a palavra de Deus. Então é preciso nos aprofundarmos sinceramente e verdadeiramente. Se a gente ama realmente a Deus acima de todas as coisas, a gente vai buscar assim agradar a Ele de toda forma possível. Um exemplo é, quando você começa a namorar, você quer descobrir o que sua namorada ou seu namorado gosta, para você fazer o que ele gosta ou o que ela gosta. Assim é com Deus. A gente vai examinar as Escrituras Sagradas para buscar entender o que é que Deus quer de nós, para que a gente venha a se aprofundar e assim fazer a vontade de Deus. Então, é preciso fazer a vontade de Deus realmente, o que está escrito na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, e não a vontade do seu pastor, a vontade da sua igreja, as doutrinas que são pregadas na sua igreja. Não é isso que Deus quer. Deus quer a obediência somente a Ele. Isso sim é o que Deus espera de cada um de nós. Então, que venhamos assim estar atentos para as heresias, as falsas doutrinas, que venhamos a ter o senso crítico para saber se é verdade ou não aquilo que é dito nas igrejas. Sejamos como os bereanos, que examinavam as Escrituras toda vez que o apóstolo Paulo pregava para eles. Que vocês possam ficar com essa palavra, guardá-la em seus corações e assim a praticá-la. Porque o que eu trago aqui é para que seja transformado cada um de nós através desse conhecimento, dessa sabedoria que vem do próprio Deus. Espero estar aqui em mais um vídeo do canal, se assim o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahweh Tsevaot, nos permitir. Fiquem na paz do nosso Mestre, Salvador, Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach. Amém.